Boa noite a todos. Queria agradecer primeiro a presença de todos, mais uma vez nessa casa. A quem veio pela primeira vez, muito bem-vindos. Que Jesus abençoe vocês e a todos nós. A quem está assistindo, nos assistindo pela primeira vez, também muito bem-vindo. É com muito amor e carinho que a gente trabalha para Jesus, claro. Bom, o palestrante de hoje é meio desconhecido da casa, não sei como é que vai ser mais ou menos. Foi difícil agendar a palestra, porque nunca tem horário, pessoa ocupada. O Alexandre, enfim, vai fazer uma palestra no Amigos do Bem, né? Sobre quem é Jesus. Então eu convido a todos. Deixa eu dar antes da oração. Dia 30 agora, sábado, nós vamos ter a Célia Diniz, lá no Hotel Siena. A entrada é franca. Quem puder ajudar com um pacote de macarrão, a gente agradece para as crianças da evangelização do projeto da Cidade Nova, que a gente vai todo sábado e a gente faz almoço, né? Mas também, se não puder, não tem problema nenhum. Vai ser muito bem-vindo. A Célia é o segundo ano que vem fazer palestra com a gente. Vai ser no Hotel Siena, às 15 horas. Primeiro ela vai falar sobre perdão, das 15 às 16. Depois vai ter uma meia horinha pra gente respirar, tomar um cafezinho. E aí ela volta com o Alexandre e com o Renato Vernaschi. E aí vai ficar aberto para o público fazer pergunta, tanto quem estiver presente, mas quem também estiver pela internet. A gente vai anotando e vai passando para ela. E vai ser um bate-papo. Eu não sei quem foi ano passado, mas foi muito bom, muito bom. Ela tem um conhecimento muito grande da doutrina e uma experiência muito próxima com o Chico, né? Ela é amiga íntima do Chico, então ela traz exemplos fantásticos. Eu convido a todos, então, para estarem lá conosco. Eu queria convidar, então, a gente para fazer a oração de hoje, com essa imagem
de Jesus, né? Levando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, no sentimento de gratidão. Gratidão por mais um dia. Gratidão pela chance de a gente poder melhorar um pouquinho mais. Cada dia é um dia a mais que Deus nos permite nos melhorarmos como seres humanos, como espíritos imortais que somos. Amar os nossos irmãos, aprender a amar o próximo, aprender o que é fraternidade. Agradecidos que somos, ó Pai, pela oportunidade da vida. Pedimos também que mentalizemos Jesus, nosso amigo e amado Mestre, nosso irmão, que com tanto amor e carinho cuida da gente até hoje e cuidará sempre que precisarmos. Ele disse que nunca ninguém se perderia, que Ele ficaria conosco até o final, e assim Ele está. Está aqui conosco essa noite, os nossos mentores espirituais, os mentores espirituais dessa casa de oração, desse trabalho que é feito com tanto amor e carinho. Eu peço então a todos que elevem os seus pensamentos, mentalizem muita paz, muito amor, aos nossos amigos de casa também, que coloquem seus problemas nas mãos de Deus e principalmente ouçam a palestra para que consigam se equilibrar, para que alguma palavra entre no coração da gente, que a gente realmente consiga colocar em prática o Evangelho de Jesus e essa vibração de amor também, pelo Alexandre, que aqui vai nos falar sobre Jesus, vibração por nós mesmos para entendermos o que vai ser dito. Eu queria convidar todos a rezar então a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Alexandre? Pessoal, se está dando, não está atrapalhando? Acho que não está pegando na frente da tela, né? Gente, boa noite. A gente já falou com alguns daqui. E eu acho, é uma coisa que acontece sempre com alguns amigos, eu acho engraçado quando a gente conversa disso. Sempre que a gente convida alguém para fazer palestra, os palestrantes que frequentam aqui com a gente, que trabalham com a gente, eles sempre falam assim, ó, eu tenho a palestra pronta, mas eu primeiro vou fazer lá no centro, que aí eu fico mais à vontade. E eu falo que é o contrário. Eu sempre acho que fazer uma palestra, principalmente uma palestra nova, em casa, eu acho que é sempre mais difícil, né? Eles falam que não, eles preferem fazer em casa, porque ficam mais à vontade, mais seguros do que fazer fora do centro, né? Embora, né, é a primeira vez que me convidaram para fazer palestra aqui esse ano, então é a primeira palestra do ano. E o tema é um tema que há muito tempo, claro, né, que já me pediram, eu já até tentei fazer, nós fizemos um seminário, há muito tempo atrás nós participamos, e eu sempre afino nesse tema, eu sempre dou uma pipocada, porque tem muita coisa para se falar, eu não sei se tem um ponto de partida, eu não sei se tem o que vai agradar, eu não sei o que vai assustar,
E um dia conversando com a Paula Zampi, lá em Bauru, antes dela vir para cá, e ela cantou essa música, eu já tinha ouvido com o Carlinhos Conceição e tal, mas a Paula cantando me tocou de uma forma muito intensa, assim, porque ela tá aí, inclusive eu passei para vocês, para quem quiser depois tem a letra. Algum tempo atrás, uma pessoa próxima, questionando a doutrina espírita, ou a minha escolha pela doutrina espírita, né? E na verdade a minha e da Ana, foi e chegou num bico que assim, mas com desdém até. Ah, mas então, tá, muito legal tudo isso de vocês e tal, mas então quem que é Jesus para vocês? E assim, a pergunta não foi uma pergunta de dúvida, foi uma pergunta de questionamento, do tipo, nossa, ó, para mim, na minha crença, Jesus é filho de Deus, é o cara que... E eu na hora, lógico que eu percebi que era uma provocação e a resposta foi a básica que nós temos na doutrina. Ó, ele é meu irmão, ele está um pouquinho, milhares de passos na minha frente, mas foi criado igual a mim e está num estágio muito maior. Que provavelmente para essa pessoa não convenceu, e aí a doutrina espírita talvez para ele tenha ficado menos atraente, importante do que já era. E aí a ideia foi disso. Aí eu acabei pegando a música do Carlinhos Conceição, que eu acho que ela consegue resumir o que a gente, dentro da doutrina, acredita, defende, e nós vamos ver no final, que não é bem um defende, não é bem um acredita, né? E aí a música, a pergunta chama, né? E para variar, hoje nós vamos inverter. A gente sempre fala que no estudo a gente usa a palestra, e eu vou usar o estudo. Há umas 3 semanas atrás nós conversamos justamente sobre isso. Alice, Cláudia, Dani, do qual é o modelo mais perfeito que Deus nos enviou. E aí a gente até discutiu, né, que na tradução do português muitas são Jesus, e na tradução no francês é vie de Jesus. E esse vie de Jesus, nós discutimos muito no estudo, inclusive, ele é muito mais profundo do que o simplesmente Jesus, né? É assim, ó, tá aí o modelo, não é para olhar, não é para adorar, não é para achar o Salvador, fica quietinho aí que ele faz para você. Não, ó, é o exemplo para ser seguido. O vide, que é o verbo, é de ação, faz o que ele está fazendo, o que ele fez, procura seguir o que ele falou e o que ele mostrou, que vai dar tudo certo. E aí, daí veio a ideia da palestra, e aí conversando com a Paula foi a ideia de usar a música, e ela achou um barato. Ela falou, não, eu já até usei essa música na palestra e tal, mas eu usei num determinado ponto da palestra. Falei, não, a ideia é usar a palestra, a sua música, a música que você canta, para a gente ir discutindo o que essa música, o que o Carlinhos Conceição conseguiu mostrar. Então, para a gente começar, eu vou colocar a música, para quem não conhece. Depois, para quem está assistindo na internet e quiser procurar a letra, senão a gente deixa disponível amanhã na página, mas em todo lugar vocês vão encontrar a letra. E nós pegamos, lógico, a palestra da Paula aqui em Pederneiras para a gente aproveitar um pouquinho dela, né? Opa. Ó, eu ia cantar, mas aí eu ia acabar com a carreira da Paula, então eu achei melhor não. Eu achei melhor colocar a da Paula, tá?
para quem conhecia a letra, a ideia partiu daí. E aí, dessa descrição da letra, a gente gostaria de bater um papo. Por quê? Por conta disso que eu falei para vocês. Essa pessoa, quando perguntou e eu respondi isso, claro que eu poderia ficar sentado, conversando, falando mais do que a gente vai fazer na palestra. Talvez por isso eu nunca tenha feito a palestra, porque eu acho que eu não consegui encontrar uma maneira de fazer em 1 hora uma descrição ou um bate-papo sobre o que seria Jesus para a doutrina espírita. E muitas, muitas pessoas têm esse questionamento. Muitas pessoas que provavelmente estão assistindo, que não são espíritas, que a gente sabe que acaba entrando por curiosidade. E aí a ideia é a gente bater um papo nisso. E tem uma frase do Emmanuel para mim que ela é fantástica, né? E ela quebra um pouco. E aí não é muito bom a gente discutir isso com quem não é espírita, porque assim, que é a história dele não ser uma personalidade para ser adorada, né? Ele é uma verdade para ser vivida. Se nós entendemos o que Emmanuel quis dizer com isso, fica muito tranquilo para a gente falar sobre Jesus com qualquer outra crença, qualquer outra religião que possa vir discutir com a gente. Porque para mim e o que a doutrina nos trouxe, nós discutimos muito isso no estudo, né? Que infelizmente alguns segmentos, algumas pessoas de dentro do movimento espírita, de dentro da doutrina espírita, por incrível que pareça, tentam distanciar Jesus da doutrina, como se nós precisássemos nos preocupar com a parte científica da doutrina, e é claro que nós precisamos. Mas tão importante é Jesus dentro da doutrina espírita, porque é simples, para mim é exatamente a parte disso. Qual que é o modelo? É esse cara. Como é que é para fazer? Faz o que ele fez. Segue o que ele ensinou. Quer dizer, não tem como desvincular. Não tem como tirar Jesus de dentro da doutrina espírita ou do movimento espírita, quem quer que quiser chamar assim, mas não tem jeito. É o que move, e se é o que nos deu de modelo, fica complicado da gente discutir. Então a ideia é a gente discutir sobre o que tem na música. Como eu falei que eu não ia cantar para Paula, sim, ele se encolheu, ele se apagou para arbitrar entre nós. Sua doce encarnação nesse mundo foi sacrifício maior do que o que já se viu. Isso é uma discussão constante também até dentro do movimento espírita. Nossa, isso também nós já ouvimos. Como sofreu Jesus na crucificação? Com certeza. E aí vem aquele monte de discussão, mas não era um corpo fluídico. Não, era um corpo de carne e osso. Era um espírito extremamente evoluído, mas habitou o planeta com corpo material. E começa a música com isso, quer dizer, ele se apagou, se encolheu, quer dizer, imaginem vocês, e isso nós já conversamos também no estudo, no padrão moral, o grau que está esse espírito para habitar na Terra, para encarnar aqui, há 2000 anos, né? É que hoje, em 2019, nós estamos extremamente evoluídos, né? Se ele habitasse hoje, seria tranquilo para ele, né? Mas imaginem como foi para esse espírito encarnar na Terra há 2000 anos atrás. Naquela realidade, na situação que vivia o planeta ainda, aquele espírito, e aí nós vamos voltar, né, Alice, na história do puro ou superior, que não vai caber a discussão, e é interminável. Imaginem o quanto ele precisou se diminuir, o quanto ele precisou fazer para encarnar aqui, para viver nesse planeta de prova e expiação, comecinho, para tentar fazer com que a gente entendesse o que era amor. Que é o que ele veio fazer, né? Ele veio tentar falar para a gente que o caminho era o amor. Aí nós vamos ter que pegar todas as parábolas, todos os exemplos, todas as frases. Nós podemos usar tudo isso. Mas se nós resumirmos todas, qual foi a mensagem? O que ele vem ensinar?
amar. Se nós tivéssemos aprendido a amar, nós não precisaríamos de doutrina espírita, não precisaria de religião, não precisaria de nada. Aqui também. Aí entra as discussões de outras crenças interessantes. Já era o mestre da luz, e aí entra aqui, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai o comando espiritual do planeta, sarça que queima bem antes do Monte Sinai. Já era o mestre da luz, arcanjo que recebeu diretamente do Pai. Importante, nós temos essa noção clara, de novo, né, para a gente não se equivocar como a gente tem nas outras. A gente, na verdade, carregou muito disso, né? Eu acho que nós trouxemos muito isso ainda. De que não era um ser criado à parte. Não foi um ser criado à parte. Esse arcanjo que recebeu do Pai, esse status ou essa patente foi conquistado. Eu cheguei a esse patamar. Eu fui, através do meu esforço, virar um mestre da luz. Não me foi dado porque eu era filho preferido. Eu não ganhei porque estava na divisão lá, então pega para você governar o planeta Terra. E isso é muito importante a gente entender. E isso é muito importante para a gente conversar com as pessoas que nos perguntam, principalmente. Ah, mas então, aí na música, você falou um monte de coisa. Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai. Sim, por mérito, por esforço próprio. Fui criado simples e ignorante, que nem todos nós, e cheguei ao patamar de espírito puro, ou espírito superior. E através disso me foi dado, e não foi dado, né? Me foi passado a responsabilidade que hoje ele tem, e de que muito tempo tem. Por isso que ele fala, sarça que queima bem antes do Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, provavelmente nós também discutimos outro dia no estudo, quem estava coordenando isso? Ou nós vamos ter a ideia de que veio Moisés antes e Jesus depois, hierarquicamente. Não. Ele estava por trás de tudo isso. Ele participou de tudo isso. Lembra sempre, nós conversamos bastante e nós não podemos perder isso, que é uma preocupação minha, inclusive, quando eu conversava muito com meus filhos pequenos. Nós não podemos esquecer que muitos outros avatares, outros mensageiros nos foram enviados. Em todas as épocas. Provavelmente, ou com toda certeza, sob a tutela de quem? De Jesus. Então tudo isso estava dentro da programação dele. A organização é dele. Então por isso que na música ele fala sarça que queima bem antes do Monte Sinai. Ele já estava tomando conta disso daqui. Ele organizou, ele alinhavou o que ia acontecer, o que precisaria acontecer. E quando a gente fala em Jesus, é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, voltando, quando eu comecei a conversar com vocês, quando a gente fala lá na 625, qual é o modelo a ser dado, V de Jesus, que é uma preocupação que a gente conversa sempre, por quê? Porque no português estava Jesus. E aí são duas preocupações, né, dentro da doutrina. Primeiro que se eu falo Jesus, corre o grande risco da gente levar para o lado da adoração. Ah, ele é o cara que me faz me intermedia, que me faz a relação com o Pai. Nós precisamos de relação com o Pai? Nós precisamos de intermediário? Ou nós somos filhos iguais? Em níveis morais diferentes, mas nós somos filhos exatamente iguais. Difícil ainda para a gente assimilar. Por quê? Porque nós nos achamos ainda, e estamos, num patamar completamente abaixo, moralmente, do que esse irmão. Mas se eu estou falando que é irmão, maioria é pai e mãe. Pelo menos quem está aqui assistindo presencialmente. Na internet também boa parte.
Quando a gente conversa e discute aquela história, nós temos filho preferido? Nós temos? Ou normalmente nós socorremos o que mais está na berlinda? O que mais está precisando? O que mais foi besteira? Normalmente é o que nós damos mais atenção no momento. Por quê? Ah, mas então você gosta mais daquele que faz a bobagem? Não. É o que precisa de mim naquela hora. O outro está andando, é uma maravilha. Vai bem na escola, não tem problema. É um filho exemplar, é um aluno exemplar, é um namorado exemplar. O outro é tudo estragado. Qual é a preocupação? Aonde eu vou provavelmente despender mais energia? O que está precisando de mim. E isso às vezes é muito mal interpretado, né? Que aí o outro fala assim, nossa, o outro é tudo estragado, você dá mais bola para ele, você gosta mais dele do que de mim que sou certinho. Isso já aconteceu com um amigo meu. De verdade. Falei assim, não, o outro é uma desgraça. Só faz coisa errada e minha mãe faz tudo para ele. Eu faço tudo direitinho, quer saber? Vou largar também. E largou mesmo. Mas por falta de entendimento. Então é a mesma situação. A única coisa que nós precisamos entender é de que nós somos exatamente, nós temos o mesmo valor que ele para o Pai. E ele deixa claro isso o tempo todo, né? Ele nos fala isso o tempo inteiro, de que nós temos essa importância, de que nós somos. Aliás, muitas vezes ele se coloca abaixo de nós, nesse grau de importância. Por quê? Porque ele sabe que nós vamos fazer um monte de bobagem e de que precisa de mais cuidado do que ele que já entendeu. Que é o irmão mais velho, que ama o irmão mais novo e que tem um carinho totalmente especial. Fácil da gente entender. O que nós não podemos é ficar nos prendendo a essa imagem de que veio um ser protegido, criado perfeitinho, e nós tudo estragado. E eu brinco às vezes, eu sempre falo isso e ela fica brava. Ué, então na hora que eu desencarnar e for ter o tal do julgamento, eu vou chegar pra você, não vem cobrar nada de mim não. Por que não? Porque você foi feito perfeito. Você é protegidinho do papai, você fez tudo bonitinho, você não teve que passar por nada que eu passei. Ele te fez perfeito e eu tudo estragado. Então você não tem moral para cobrar. Tem lógica isso? Tem alguma razão isso pra gente? Claro que não. Se o amor do pai é igual para todos, as oportunidades têm que ser as mesmas. Ah, Alexandre, mas tem um monte de gente que tem a mesma oportunidade e só faz bobagem. Vai aprender. Vai aprender. Quando? Problema dele. E aí que está o grande encanto da doutrina espírita. É minha conquista. Então Jesus não ganhou o comando do planeta. Ele não virou o arcanjo que recebeu diretamente do Pai. Ele conquistou isso através de esforço próprio, de evolução moral, de trabalho. Essa parte é fantástica, e isso também dá briga, né? Das ovelhas a eles confiada, o Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Aqui vale o discurso, esquecer, né? Não é que vale o discurso. Aqui vale nós temos a preocupação de fazer um esforço tremendo para esquecer as bobagens que a gente ouviu durante a nossa vida inteira. Ah, mas esse está perdido. Quem falou? Tá, não, mas olha aí, espera um pouquinho. E aí? E aí nós temos como argumentar de uma forma extremamente tranquila. Não é só na doutrina espírita, né? Nas outras crenças, nas outras religiões, lá na Bíblia também está escrito lá que ele não vai perder nenhuma ovelha. E eu brinco sempre que nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente acha que deve interpretar alguma coisa. O Pai não quer que se perca ninguém. Aqui não tem parênteses, chave, colchete, colocando negro, branco, homossexual, amarelo, cor-de-rosa, ruim, bom, torto, manco. Não tem. Está escrito ninguém.
Ninguém é ninguém. Ou ninguém tem outro significado em outro lugar? Tem alguma outra interpretação de ninguém? Se alguém tiver, eu não conheço. Então, se ele está falando não vai perder ninguém, não vai perder ninguém. Isso foi promessa dele, ele falou. Então, assim, se eu acredito no que ele me disse, eu acredito em tudo que ele me disse. Eu não posso escolher o que me é conveniente e acreditar em determinadas situações. Ah, mas eu tenho um problema com o grupo LGBT. Aquele lá tem certeza que Deus não vai para o céu. Está podendo, hein? Esse está podendo. Está podendo mais que o cara. Porque ele está determinando que o ninguém não é bem ninguém. É quem ele acha que não pode. Então isso nós precisamos tomar muito cuidado. Isso foi promessa dele. Ele nos falou. Aliás, tem uma passagem que ele fala que, se precisa, ele largaria o rebanho para ir buscar. Nós temos essa passagem. Eu largaria o rebanho para ir buscar a ovelha perdida. Por quê? Buscar a ovelha perdida. Porque é o que está precisando de socorro naquela hora. É o que está precisando de ajuda naquela hora. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a gente. E a gente escuta isso de pessoas que se dizem crentes em qualquer religião, no espiritismo, no catolicismo, no evangélico, qualquer coisa. Nós ouvimos isso da boca de várias pessoas. Ah, mas não é possível que... Bom, então se discute com o cara. Melhor você discutir com ele, não é comigo. Porque ele falou que não ia perder ninguém. Você está falando para mim que tem algumas classes que talvez não, então é melhor você rever o que você acredita e o que você não acredita. Ou você acredita em você, nos seus princípios, e normalmente nós fazemos isso, né? Os nossos princípios são às vezes mais importantes do que o da doutrina, do que a religião que eu sigo, do que até onde me interessa, né? Eu concordo com o espiritismo até a página 2. Depois eu não gosto mais porque aí cobra que eu tenho que ser responsável pelos meus atos. E ele está falando, e eu adoro essa frase, sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas. Olha o tamanho do que ele está prometendo que vai fazer, gente. Eu estou aqui. E tem gente, e aí a gente vai ficar bravo comigo, tem gente que ainda tem esse tal de Jesus pregado na cruz. Que tem uma paixão, um orgulho da tal da cruz, que é uma coisa de louco. Eu tenho vergonha. Já fui católico, frequentei escola, já briguei com os padres quando era moleque, mas eu tenho vergonha dessa situação. Provavelmente nós estivemos lá. Nós somos coniventes com isso. Eu acho que é por isso a minha vergonha. Não é só de hoje, né? Provavelmente eu ri muito, eu devo ter participado, eu devo ter me esbaldado com aquilo. E ainda nós temos muitas pessoas que parece que adoram a cruz. E ele veio para morrer na cruz por mim. Serviu para quê? Se ele mostrou o exemplo de humildade, de resignação e tudo mais, e serviu, show de bola. Agora, se você está achando que ele veio, passou tudo que passou, morreu na cruz, para salvar você sem você mexer a bundinha do lugar, não entendeu nada. Não entendeu nada. Aí eu acho que ele deve olhar, ele e o pai, e falar, nossa, realmente eles não entenderam. E aí é melhor ficar esperando vir o outro mesmo. Porque, gente, ele veio dar o exemplo. Nós não falamos lá no começo, e aí a doutrina é extremamente racional. Ó, qual é o modelo? Vê Jesus, vê o que ele fez, vê os exemplos, vê os ensinamentos, principalmente, vê como ele agiu. Ah, então tá bom. Então, você está dizendo para mim que se eu seguir o exemplo, o que ele fez e tal, tá tudo certo? Certeza.
vai dar tudo certo. Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz. Se perdeu do pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz. Aqui eu vou fazer um comentário, porque a Ana acha fantástico. Acho que é uma das poucas vezes que se fala de José, coitado, né? Ninguém fala de José na história inteira, malemar, né? E essa passagem, nós não precisamos discutir muita coisa, mas assim, algumas coisas assim são marcantes, né? E tudo isso nós já conversamos, nós já ouvimos. A história de nascer simples, a história que todos nós, mas muitos questionam, mas olha, o que ele fez do 0 aos 13 anos de idade, onde ele estava, o que ele está fazendo, o que ele fez dos 13 aos 30. Primeiro, o que nós temos que lembrar é que ele cumpriu as profecias. Ele cumpriu o que se fazia. Cumpriu as regras. Começa daí. Segundo, e essa parte do se perdeu de José e de Maria e foi encontrando no templo, na praça, essa a gente vê toda Semana Santa, né? Toda Semana Santa tem o filme que a gente assiste de Jesus e ele está lá discutindo com os doutores da lei, falando sobre tudo isso. Nesse momento, o que é importante a gente entender? Que para nós na doutrina espírita, fica muito claro. Da onde vinha essa sabedoria? Da onde vinha esse conhecimento? Divino? Ou de várias experiências? O que é mais lógico? O que é mais racional? O que mais nos chama para a realidade? O que mais nos faz que seja lógico? Bagagem minha. Eu estou falando do que eu conheci, do que eu conheço, do que eu vivi. Ninguém me falou. Porque se nós acreditarmos que isso foi dado para ele chegar lá e falar, aquilo não é adquirido. Então aqui para mim tem uma coisa muito importante. Isso é meu. Eu estou falando para vocês o que eu já sei. Ninguém me contou. O pai não colocou uma caixinha na minha cabeça e para eu ir lá e replicar tudo aquilo. Eu estou falando para vocês o que eu vivi. Eu estou falando para vocês o que eu sei o que é. E aí, para nós que acreditamos nas múltiplas existências, aí fica mais claro ainda. Claro, ele está falando de uma coisa que ele já viveu. Ele está falando de uma coisa que ele já sabe. Ele está falando de uma coisa que ele tem conhecimento para estar falando. Que não foi dado, que foi adquirido. Aí sim. Eu adquiri isso. Como nós, gente. A cada passagem que nós temos aqui, moralmente, tomara, estejamos melhorando. Então tudo o que eu for fazer numa determinada situação é o que eu aprendi. Eu estou falando do que eu já sei, do que eu vivi, do que eu senti. É diferente de eu falar alguma coisa que me contaram. É diferente de eu falar alguma coisa que simplesmente eu decorei para vir falar. Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu. Reconciliou o céu com a terra. E aí a outra parte eu vou deixar que a gente emenda na próxima. Montanha acima falou, nós estamos falando da coisa mais maravilhosa que nós temos, pelo menos que eu conheço e que eu acho que a humanidade conhece, que é o Sermão da Montanha. Né? A ponto de Gandhi falar que se perdessem todos os livros da humanidade, se queimassem tudo e salvasse só o Sermão da Montanha, a moral da humanidade estaria salva e daria para partir dali para cima. Então é do Sermão da Montanha que ele está falando. Escutou nossas queixas, nossas dores sentiu. Aqui é um cuidado. Essas dores que ele sentiu,
Foi a do Calvário? Foi a da cruz? Não, gente. Essas dores ele sentiu porque doeu. Na pele, doeu na carne. Essa dor que ele está falando aqui é a de ver o irmão patinando, de ver o irmão indo para o caminho errado, de ver o irmão se equivocando. O olhar dele era de irmão, é de irmão. Então quando eu faço a bobagem, quando eu cometo o equívoco, é essa dor que ele está falando. Falei, puta, Alexandre, de novo. De novo. Mas achei que estava indo para o 10 e na hora vai fazer bobagem de novo e eu não vou ter como ajudar. É essa dor que nós sentimos, que nós temos talvez como mensurar, principalmente as mães, em relação a quando você vê que o filho está cometendo equívoco. E eu não tenho o que fazer. Vai fazer. E aí? Eu já falei, eu já alertei, eu já mostrei, sabe, o desgraça sabe, tem noção de que vai fazer a bobagem. E você está olhando e vai fazer. É nesse sentido da dor. Não é essa dor que a gente sente quando você vê alguém que você gosta, que você poderia evitar o erro, o equívoco, e nós não temos força? É essa dor que ele está falando. É a dor de amor. Por quê? Porque quando eu amo alguém, quando eu percebo que o outro está cometendo um engano, está se equivocando, está atrasando a evolução, me deixa triste. Me incomoda. Por quê? Porque eu tentei de todas as maneiras mostrar, tô aqui, tô falando, tô o tempo inteiro, tem 1000 chances de você e não vai. É essa dor que ele sente. É a dor da impotência de ter tentado, de ter mostrado, de nós termos o caminho e nós continuarmos errando, errando e errando. É nesse sentido. E do Calvário, mesmo humilhado, pediu: perdoai-os, pois não sabem o que fazem, são qual crianças, mais ignorantes que maus. Aqui de novo, lógico, né? E aí não é puxar sardinha, é trazer para o lado racional. Está lá em Lucas, está na Bíblia. Então as outras religiões, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E todos repetem isso efusiantes, assim, né? As pessoas falam isso, as pessoas quando eles estão assistindo o filme, então, que está tudo arrebentado e vai morrer, já vai desencarnar. Pai, perdoa-os que não sabem o que fazem. E vem a doutrina espírita, e aí de novo, e fala assim, ó, claro, vocês entenderam o que ele falou? Não, ele está pedindo perdão para todo mundo. Ele está pedindo perdão porque ele é bonzinho. Ele está pedindo perdão porque ele está querendo ficar de bem com nós. Ele veio proteger nós e ele errou, ele falhou. Então ele está pedindo perdão porque nós não sabemos que a culpa é dele. Eu já ouvi isso. Jesus se culpou na cruz. Não, gente. Olha de novo a doutrina espírita. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem. São qual crianças, mais ignorantes que maus. No estágio que nós estávamos, lá rindo embaixo da cruz, jogando pedra, qual era o nível de evolução moral que nós nos encontrávamos naquele momento? Se hoje nós usamos o termo em várias, né, para quem assiste palestras, sempre está acompanhando, a gente sempre ouve isso de vários palestrantes, de vários livros, que nós ainda somos crianças nesse quadro evolutivo, espiritual e moral. Então, há 2019 anos atrás, que ponto que nós estávamos? Esse. É isso que ele quer dizer. Ó, Pai, perdoa. Eles não sabem ainda o que eles estão fazendo. Eles não entenderam ainda. Eles vão entender. Através de milagre. Eles vão entender
se esforçando, andando, crescendo, progredindo, evoluindo moralmente até o meu ponto. Aí eles vão deixar de ser crianças, pai. Eles vão entender. Hoje, como eu estou, eles vão chegar nesse patamar e vão passar. Então ele não estava lá em cima fazendo o papel de bonzinho ou se culpando ou se arrependendo porque não tinha conseguido fazer com que a humanidade naquele estágio tivesse entendido. Ele sabia que não dava. Nós não tínhamos condições naquele momento de assimilar tudo o que foi passado. Hoje, nós estamos em 2019, nós conseguimos executar o que ele falou há 2019 atrás? Ainda não. E olha que nós temos vertente para tudo que é lado, né? Nós temos vários segmentos tentando nos mostrar o que ele falou, o que ele mostrou, e nós não estamos conseguindo. Então, será que ele tinha dúvida? Será que ele estava realmente preocupado? Será que ele achou que ele não conseguiu cumprir o que ele veio fazer? Ele estava se culpando porque nós não entendemos? Ele sabia que nós não tínhamos a capacidade ainda. Por isso ele veio exigir. Por isso ele veio mostrar. É esse o amor desse irmão. Ele veio mostrar qual era o caminho e exemplificar na nação. É nesse sentido. E aí a doutrina fica, mais uma vez, extremamente racional. Eles não têm condição ainda. Então eles não estão fazendo isso porque eles são ruins. Eles estão fazendo isso porque eles ainda não aprenderam. Eles estão fazendo isso porque eles ainda não têm noção do quanto é bom amar. Eles ainda não sabem. O dia que eles souberem, claro que eles vão fazer isso. É essa a mensagem. É isso que ele quer dizer. A hora que eles aprenderem, eles não vão mais fazer essas bobagens que eles estão fazendo. Por quê? Porque isso não vai mais fazer parte da natureza deles. Entregou assim seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Esse até o final também, nós precisamos tomar muito cuidado, né? Esse até o final, muita gente se utiliza dessa frase, que também está lá entregou o seu Espírito, até o final, e está lá na Bíblia. Esse até o final, que final que ele está se referindo? Se nós somos imortais. Até a evolução. Até nós chegarmos à felicidade. A nós chegarmos à angelitude. Por quê? Aí nós vamos estar de mão dada. Esse é o final. Mais feliz do que o Disney. Por quê? Essa é a felicidade real. Então, esse até o final, muitos, e a gente entende, interpretam que até o desencarne, até a morte, até o julgamento final. Não. Ele vai estar, ele está falando que vai estar com a gente até a hora que nós conseguimos atingir o objetivo. Nosso? Não. Do Pai. Nós vamos ser perfeitos. Gostando ou não, querendo ou não, sinto lhes informar que seremos perfeitos. Todos, de novo, todos. Sem exceção. Até é. Pensa, é. Sogra também. Todos. De novo, sem exceção. Então é essa o até o final. Se vamos ser perfeitos, qual é a promessa dele para a gente? Eu vou junto. Eu vou estar aqui. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral. Serve, Senhor, consolador dos aflitos. Médium de Deus. Tempo atrás me perguntaram o seguinte: Jesus era médium?
falei, e agora? Ah, mas ele fazia os milagres e tal. Eu falei, mas era médium? Tem gente que pergunta, né? Aí vai procurar lá no livro dos médios. O que é médium? É o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo... Não, então não é. Não, então não é o cara. E aí vem o espírito na codificação. Ó, médium de Deus. Opa! Agora, beleza. Se eu soubesse disso quando tinham me perguntado, eu tinha respondido, mas não sabia na época. Médium de Deus. O que ele está falando com esse médium de Deus? Eu ajo direto por ele. Essa é a grande diferença. Os médiuns que trabalham aqui, os que estão assistindo, que nos acompanham, eu uso o quê? Espiritualidade, me usa como intermediário, eu uso tal, beleza. Direto com o Pai. Eu ajo por ele. Olha que definição mais encantadora. O irmão sideral, nós vamos abranger toda a extensão, sair da nossa pequenez de moradores da terra e abranger isso de uma forma geral. Serve, Senhor, Consolador dos aflitos. Esse Consolador dos aflitos é uma preocupação que nós temos que ter para a gente não procurá-lo só na hora do aperto que a gente faz. Mas ele está lá. Mesmo se for para procurar só nessa hora, ele vai estar à disposição. Ele vai estar esperando. Mas acho que nós já temos condições de estar mais tempo com ele do que só nas horas que a água bate. E eu acho essa frase me encanta. Prove em conteste da solicitude do Pai. Quando nós falamos que ele é governador do planeta, que ele veio, que ele tem, que ele faz, ele age pelo Pai e tal, sobre a tutela dele. E olha o exemplo que ele deu, né? Para nós, né? Não, mas tem vários outros, né? Em todo o universo, são vários outros modelos e tudo mais. Mas assim, eu ainda, como sou muito pequenininho, eu acho que ainda esse é o melhor que tem. Então, eu, de vez em quando eu falo para ele, deve ter uns caras bons que nem você e tal, mas que nem você eu acho que não. Mas é porque a gente conhece, né? Ou deveria conhecer. Então, eu acho que, como eu sou meio puxa-saco dele, eu acho que não deve ter ninguém mais arrumado. Mas... E esse é o último, eu acho que é o último trechinho da música. Quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim. Todo perdão, renovação e livre-arbítrio. Esse o dissipador das trevas em mim é a mesma coisa que eu falo quando a gente faz o Pai Nosso, né? Aí para chegar nesse dissipador das trevas em mim, eu ainda engasgo. Ainda não consigo ter essa certeza. O resto é fácil. Perdão, renovação e livre-arbítrio é tranquilo. Mas esse dissipador das trevas em mim, o dia que eu conseguir, o dia que nós conseguimos ter Jesus como dissipador das trevas nossas, aí está resolvidaço o problema, né? Aí nós já demos um passo fantástico. Por quê? Porque se é o dissipador das trevas em mim, é o que me faz andar. É o que me realmente se tornou norte. Realmente se tornou exemplo, realmente virou a 625 do Livro dos Espíritos, virou o meu modelo. Ah, mas eu não consigo. Não, claro que eu não consigo, mas aquilo é o meu objetivo, aquilo é o meu norte. Não dá para fazer tudo, eu tenho certeza que nós não conseguimos fazer tudo, mas a partir do momento que virou o meu norte, que virou verdade, que aquele modelo é o que eu quero seguir, já é um passo fenomenal para a gente. E a mesma coisa, a luz do mundo acesa em meu coração. Se eu conseguir acreditar e transformar Jesus nesse dissipador e acreditar que é a luz que faz com que eu tome esse rumo. E para encerrar, eu até avisei que eu ia fazer, não sei se ele está assistindo, mas eu avisei porque eu ia usá-lo.
tem uma passagem, vai dar exatamente para a gente terminar ali, que é um comentário do Edgar Miguel, que vai estar aqui com a gente a semana que vem, sobre uma pergunta que caiu para ele no seminário, que vai ter inclusive dia 30 em Bauru, e caiu a pergunta sobre quem é Jesus, ou o que é Jesus, caiu Jesus, tá? E aí, essa resposta até hoje, em palestras, seminários, livros, nada conseguiu me tocar como essa posição do Edgar. Espero que para vocês também. As informações dos Espíritos nos dizem que Jesus é o governador da Terra. Claro. Mas nós podemos enxergá-los de muitas formas e cada um vai também escolher. Um dos tipos de relacionamento que eu entendo que exista é também com esse tal de Jesus, né? Como é que a gente se relaciona com Ele? Ele que foi designado pelo Pai como irmão mais velho para ser guia e mestre de todos nós, cuida de nós. Ele que preparou esse ambiente absolutamente especial chamado Terra para que nós tivéssemos as ideais condições de crescimento. Para muitos de nós, ele não é ninguém. Ele não é importante. E isso não abala o imenso amor que ele tem por nós. Às vezes eu me pego pensando e espantado em pensar que existe alguém nesse mundo que cuida de nós há milhões de anos, já sabendo do que necessitaríamos milhões de anos antes da Terra sequer existir, preparando este ninho, esta casa, este lar, para que cada um de nós fosse feliz, dentro do possível, aqui. Faz um trabalho absolutamente impossível da gente imaginar como é, mas que tem por nós que ele expressou quando ele esteve aqui fisicamente, aceitando os nossos desesperos ali no meio da multidão, onde estávamos quase que exclusivamente preocupados com a dor do braço, da perna, do olho, da lepra. E ele, sem nunca reclamar, incansavelmente, sem dormir e comer muitas vezes, durante muitas horas, para a maioria de nós curou as nossas feridas. E certamente devia pensar, às vezes eu pondero, te encontrarei mais para frente, daqui a alguns milênios, quando você entender alguma coisa do meu amor. Então eu acho que é muito fortalecedor para todos nós, que somos ainda tão pequeninos no entendimento, a gente ter absoluta convicção, porque acreditar é muito pouco, de que alguém cuida de nós tanto assim. Como isso é confortador. Cuida de nós de uma forma inimaginável, na maioria das vezes sem que eu perceba que fui cuidado. Sentir-se amado assim facilita enormemente que a gente resolva um tremendo problema chamado eu preciso me amar. Porque alguém me ama assim, sabendo de tudo que sou, de tudo que não sei, de todas as bobagens que faço. Então, ponderar que Jesus é governador da Terra me diz bem pouco, não me toca. Atende a minha razão, porque evidentemente concordo e faz todo sentido, mas ponderar sobre o amor desse governador
que eu prefiro chamar de irmão mais velho, cuida, que cuida. E que prometeu para todos nós que ninguém ficaria para trás, que ninguém seria esquecido. Nós não podemos ser insensível a isso. Desculpe. E ainda tem a capacidade de pedir desculpa no final, né? Eu acho que, é o que eu falei para vocês antes de começar esse vídeo de Edgar. Acho que a vez que mais me tocou ouvir falar algo de Jesus tão verdadeiro e tão próximo. É o que eu falei para vocês no começo. Tudo que a gente vai falar, ou tentar criar uma palestra, ou tentar expressar qualquer coisa, sempre é muito pouco. Nunca dá pra gente realmente, eu acho que ninguém consegue, eu pelo menos, atingir o objetivo que você tinha imaginado ou que você está sentindo, porque não dá. É muito maior do que qualquer coisa que você vá ler ou que você vá falar. Às vezes você está vendo alguns livros, alguma coisa que realmente te leva a muito próximo à realidade e já enche o olho de lágrima, consegue te tocar. E é isso que eu acho que é o importante. Então essa é a pergunta para a gente refletir. Quem é Ele para mim? O que Ele é na minha vida? O que Ele significa para mim? Ele é realmente o modelo? Ou aquilo é uma frase, é uma pergunta que está no livro dos Espíritos e eu leio como todas as outras? E ela tem a mesma importância, não que as outras não tenham, mas de sentimento é muito difícil a gente expressar o amor que esse cara teve e tem por cada um de nós. E a pergunta é exatamente essa que eu acho que a gente deveria refletir sempre, todo dia. Quem é Jesus para mim? No meu dia, na minha atividade, no meu lidar, no meu dia a dia de trabalho, de convívio. Essa é a grande pergunta para a gente. Gente, obrigado. Foi muito difícil fazer. Espero que tenha atingido o objetivo, não de esclarecer ou de mostrar alguma coisa a mais do que alguém saiba ou tenha a respeito de Jesus, mas que tenha conseguido despertar a nossa preocupação em querer entender esse amor, o que ele sente, o que ele faz, o tanto que ele trabalhou e vai trabalhar, que a gente consiga atingir o objetivo de ser feliz. Obrigado, boa noite. Tira daqui que eu vou me matar. Show. A palestra foi fantástica, acredito, esclarecedora. E o Edgar sempre me comove muito com esse... A gente estava lá, inclusive, aquele dia, e é impossível não se comover com o que o Edgar disse. Eu acho que fica essa pergunta de quem é Jesus para mim, mas principalmente é trazer Jesus para perto, do meu lado. Um Jesus acessível, um Jesus possível, um Jesus real, não um Jesus inacessível, um Jesus que está longe. Por mais que eu esteja distante, que eu seja criança perto da perfeição, Ele está aqui do meu lado. Toda oração que eu faço,
eu coloco, porque eu converso muito com Jesus, e não é pretensão, para mim Jesus é muito irmão mesmo, como irmão mais velho, eu acredito que toda vez que a gente cai, Ele nos levanta e a gente não tem a mínima noção, a gente nem agradece. A gente nem agradece. Jesus presente, é um Jesus amigo, é um Jesus colega, aquele que a gente conta as dores. Então eu acho que com essa imagem, com essas palavras, com essa energia desse ambiente, eu peço a todos então que continuemos, né, nesse padrão vibratório, pensando nesse mestre, nesse guia, agradecendo a Deus a permissão, né? Agradecendo a Deus e a Jesus esse plano maravilhoso de trazer Jesus para a formação desse planeta Terra, onde Ele arrumou, onde Ele estruturou desde o princípio, do primeiro átomo, para que a gente chegar aqui um dia e Ele cuidasse da gente para sempre, até a gente estar lá de mão dada com Ele, lado a lado. A gratidão é imensa a Deus e a Jesus. Esse Jesus irmão, esse Jesus mais velho, que já passou por tudo que nós passamos, que sabe dos erros que vamos percorrer e por isso se entristece e está ali do nosso lado. Esse Jesus está agora no meio de nós. Esse Jesus está à nossa frente agora no abraço fraterno, onde esse ser espalha luz nesse ambiente a todos nós que estamos aqui, aos nossos irmãos que estão longe, que estão pela internet também. Esse irmão está com vocês. Esse irmão está com aquele irmão que a gente está pensando nesse momento, que necessita de uma oração, aquele irmão que está perdido, aquele irmão que está triste, depressivo, de saúde, não entendendo por que as dificuldades da vida nos chegam até nós. É esse Jesus que chega ao coração de cada um nesse momento. A espiritualidade amiga, Ele leva junto. Jesus tem muitos e muitos trabalhadores neste planeta, levando luz e paz a todos que necessitam. Eu peço, Jesus amigo, querido irmão, e aos nossos mentores que estão nesse local, que fluidifiquem a água que vamos beber nesse instante, que nessa água coloque o que cada um de nós necessita. Se for do corpo físico, que nos ajude a cada célula do nosso corpo. Se for do merecimento, se for de aprendizado, que passemos por dificuldades de doenças, que nos ajude também a entender e sermos gratos ao Espírito, que nos dê força, Senhor, para as dificuldades. Luz nas trevas, quando a gente pensa que está na escuridão e na verdade não tem luz só. Nós é que apagamos essa luz. E quando lembramos desse mestre, essa luz se acende na hora. Quando damos um passo em direção a Jesus, Ele dá 1000 ao nosso encontro. Que essa água fluidificada nos traga o equilíbrio, nos traga paz. Que essa água fluidificada se espalhe ao nosso redor, levando todos os irmãozinhos que talvez estejam conosco equivocadamente, de uma maneira ainda que não aprendeu, que não é o lugar aqui. Pedimos a Jesus e aos seus trabalhadores espirituais que ajudem, que recolham esses irmãos, que mostrem o caminho da luz, que os levem para hospitais ou para serem tratados ou colônias espirituais. São nossos irmãos desencarnados que necessitam de nossa vibração de amor e paz, de luz. Jesus,
A Deus nosso Pai, em primeiro, gratidão por essa noite. A Jesus nosso Mestre, nosso doce amigo, doce irmão, que continue a ter essa paciência, tolerância, esse amor imenso por nós. Que ajude, Senhor, a todos que necessitam, que estão nos ouvindo, que fluidifique essa água que cada um colocou em suas casas. Que essa luz se estenda, Senhor, aos nossos vizinhos, aos nossos familiares, a quem nós deixamos em casa, e aos nossos vizinhos, o nosso bairro, a nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, ao nosso planeta. Clareando e dando força e paz para todos nós que passamos por dificuldades, que consigamos dividir a luz com todos. Muito obrigada pelo trabalho de hoje, Jesus. Agradecemos a espiritualidade amiga que aqui estiveram conosco, aos nossos mentores espirituais. E damos então por encerrado o nosso trabalho de hoje. Que assim seja.